Letícia, Vamos. levantou a mão, quer me perguntar alguma coisa? Foi Ou eu foi... não. Ah, então foi Veridiana. Foi. Foi ela. Veridiana, quer falar alguma coisa? Não, eu só levantei a mão só para sinalizar que eu escutei as meninas falando. Ah, então tá bom. Então tá jóia. Então vamos lá, vamos embora, tá? Aula gravando, material já tá lá no grupo, tanto em PDF quanto o formuláriozinho das atividades de hoje, que são duas questõezinhas, rapidinho vocês vão resolver essas duas questões e eu vou resolver com vocês também. A gente vai resolver juntos, beleza? Então vamos aqui, ó, deixa eu voltar lá para o meu materialzinho. Quem não estiver visualizando, por gentileza, me sinalize, tá, pessoal? Que não tem como eu saber se vocês estão vendo ou não. Então, quem não estiver vendo, me avise. Então, olha só, o que foi que a gente estudou até agora, nesse primeiro bimestre do segundo ano? Estudamos todas as três razões trigonométricas, né? A gente já viu seno, cosseno e tangente. E aqui eu gostaria só de apresentar a vocês aqui rapidamente, pessoal, outras razões trigonométricas, certo? Então, olha só, nós temos aqui a relação fundamental da trigonometria. Deixa eu só pegar meu laserzinho aqui para chamar a atenção de vocês. Vou pegar meu outro aplicativo aqui, que tia Tássia é chique. Vou pegar minha canetinha mouse aqui também para ajudar. Vamos lá. Olha só. Então, olha só, relação fundamental da trigonometria. Então, essa relação aqui é fundamental, porque é muito utilizada, tá? Como consiste? O que é? Consiste no seno ao quadrado de um ângulo qualquer, a gente está chamando aqui de x, mas pode ser qualquer um, mais o cosseno ao quadrado de x, tá? A soma desses dois é igual a 1, tá? Mais na frente, posteriormente, em outras aulas, eu vou trazer exercícios só com esse conteúdo aqui. E aqui abaixo nós temos outras razões trigonométricas, ó, só para nível de curiosidade, porque não é muito utilizado, tá, gente? Mas eu preciso mostrar a vocês que tem essas outras razões. Então, se vocês, porventura, verem aí em outro lugar, vocês já sabem que existe, tá? Mas não é muito utilizado, não. Então, aqui, nós temos essas três aqui abaixo, ó. Deixa eu pegar aqui o meu laser novamente. Nós temos a secante, tá? A secante, ela tem uma relação direta com o cosseno. Então, a secante de qualquer ângulo é igual a 1 sobre o cosseno desse ângulo. Tem alguém entrando, deixa eu ver quem é. Deixa eu voltar lá. Lívia Lopes. Deixa ela aparecer aqui para mim. Lívia? Lívia, bom dia, querida. Tudo bem? Tudo. Que bom que você está aqui, um enorme prazer, tá bom? Fique à vontade. Eu estou explicando o conteúdo dessa semana, semana 7, e já consta lá no grupo, tanto a teoria, que é essa que eu estou compartilhando com vocês agora, que eu vou voltar para ela, quanto o formuláriozinho da atividade contendo as duas questõezinhas que a gente vai trabalhar daqui a pouco, certo? Qualquer dúvida é só falar. Então, olha só, voltando aqui para as relações, pessoal. Vamos voltar aqui. Olha só, nós temos também aqui a cossecante, tá? Que tem a ver com o seno, ó, certo? Então, cossecante de qualquer ângulo, como é calculado? 1 sobre o seno desse ângulo. E nós temos também a cotangente, ó, que ela se relaciona com a tangente, né? Com tangente de qualquer ângulo, vai ser o cosseno desse ângulo sobre o seno desse ângulo, tá? Mas não se preocupem, são pouquíssimos exercícios sobre esse conteúdo. Mais na frente eu vou trazer depois um exemplo de cada um, tá bom? Mas vamos seguir. Deixa eu baixar aqui, então, aqui o nosso PDF. Ó, nós temos também outras, gente, ó, decorrentes da identidade fundamental. A identidade fundamental, caso eu cobre isso em alguma prova, em algum exercício, saibam que a identidade fundamental ou relação fundamental da trigonometria é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, ok? Aí vamos seguir.
Então, a partir dessa relaçãozinha, eu tenho outras também, ó. Não é cobrado muito, como eu disse, não precisam se preocupar, tá, gente, com isso aqui. Só que eu tenho como obrigação, como professora, de mostrar para vocês que possuem outras relações trigonométricas. Então, aqui nós temos outras relações, ó. Secante ao quadrado de um ângulo é igual a 1 mais a tangente desse ângulo ao quadrado. Nós temos também que a cossecante ao quadrado de um ângulo é igual a 1 mais cotangente ao quadrado desse ângulo. Então, não se preocupe com essas relações, não é algo que cai muito, não é algo que é muito cobrado, tá? É raro, mas eu tenho que mostrar para vocês que existe, certo? Que existem outras relações além do seno, cosseno e tangente, que a gente já sabe. Se vocês compreenderam direitinho o que é um seno, o que é o cosseno, o que é uma tangente, como calcular cada um, ó, para mim eu estou satisfeita demais, certo? Então, vamos aqui para o exercício, gente. Vamos aqui para o nosso exercíciozinho, ó, de múltipla escolha, só que para que eu saiba, para que eu possa marcar corretamente aqui, eu tenho que fazer os cálculozinhos aqui à parte, né? Então, a primeira atividade aqui que eu quero passar para vocês, que eu quero explicar para vocês, é o seguinte, ó. Número 1. Determine os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Gente, o que é um triângulo retângulo primeiro, né? Eu gosto de explicar passo a passo. Primeiramente, o que é um triângulo retângulo? Alguém poderia me dizer o que é? Fique à vontade, tá, gente? Pode chutar, pode errar, porque agora é hora de errar. O que é para vocês um triângulo retângulo? Alexandra, Letícia, Evelyn. Como é calculado aí? O que é que traz como característica um triângulo retângulo? Lucele. Eita, peraí. Pode errar. Eu já estudei esse assunto, Deixa não eu lembro ver. mais não. É tipo uma figura que é formada por três lados, Sim, é um só que não triângulo. são iguais. Só que não são iguais. Sim, tá indo. O que mais? Deixa eu me lembrar. Se eu não me engano, uma de 90 graus. E eu vou Perfeito. chutar agora, né? Não. E os dois outros ângulos são menores que 90. É isso? Isso é Samara que tá falando, né? É Samara? É Letícia. Letícia, porque eu não estou visualizando você, gente. Quando eu compartilho aqui a tela, eu não consigo, só consigo ouvir a voz. Tá, parabéns, Letícia. Olha, tá perfeito aqui. Você conseguiu, assim, dizer com suas palavras e poucas palavras o que é um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo vai ser um triângulo, certo? 3 lados, 3 ângulos. Só que uma característica fundamental dele é que ele possui um ângulo de 90 graus e os outros dois são menores, tá? Então, a gente vai trabalhar com ele para a gente descobrir quanto é que mede, ó. Determine os ângulos agudos. Agudos a gente sabe que é o quê? É justamente o que Letícia falou agora. São menores do que 90. Tem um triângulo retângulo de catetos. O que é catetos mesmo, hein? Que eu esqueci. O que será catetos? Quem é que lembra? O que é cateto? O que é cateto? Alguém lembra? Pode chutar. Aqui vocês podem errar. Vocês têm que aproveitar esse momento para vocês errarem. O lado menor? São os lados, certo? Então, no triângulo retângulo, a gente vai ter um lado maior, que é a hipotenusa, e os outros dois lados chamados de cateto. Então, eu vou fazer um desenhozinho aqui para facilitar o entendimento de vocês, para a gente trabalhar, então, com esse triângulo retângulo e descobrir quais são, então, os ângulos agudos, ok? Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui, eu vou ter que compartilhar. Vocês vão dizendo para mim, tá, gente? Eu vou pegar aqui a minha lousa digital. Me digam se vocês estão enxergando um fundo preto. Vocês estão vendo um fundo preto? Sim. Beleza, então eu vou trazer lá aquela questão para cá, tá? Vou tentar copiar aqui, ver se vai. Pra gente tentar debater sobre ela e resolver. Deixa eu pegar aqui, aumentar, trazer ela aqui para cima. E aumentar um zoom aqui. Vocês estão enxergando a questão?
nesse fundo preto, sim ou não? Sim, né? Beleza, me avisem, tá, gente? Me avisem. Vamos lá, então. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo, gente. Ó. Certo? Um triângulo retângulo. Perdoem aí o desenho que eu tô fazendo em mão livre, né? Só para vocês terem uma noção. Olha só. Nós temos aqui, ó, no encontro, tá? Dessas duas retas aqui, ó. Desse lado que tá um pezinho, tá? Ele tá se encontrando com esse outro lado que tá na horizontal, tá? Isso aqui tá tudo retinho, tá, gente? Não está, porque eu estou desenhando a mão livre. Mas no encontro deles, ó, que eles estão aqui, ó, formando. Imagina aqui a horizontal, tá? Não sei se vocês estão me vendo, a canetinha. E a gente tem uma outra reta aqui, batendo de encontro. Esse encontro aqui, a gente também pode chamar que eles estão perpendicular, tá? Esse encontro, observe que é formado um ângulo de 90 graus. Aí alguém pode me perguntar, professora, mas eu não estou enxergando um ângulo de 90 graus. Ó, o ângulo de 90 graus, ele é representado no triângulo retângulo por esse quadradozinho aqui que vocês estão vendo, com esse pontinho aqui no meio. Isso aqui é o ângulo de 90 graus. E aqui nós temos outro, né, nos dois outros vértices, a gente tem um outro ângulo aqui e um outro ângulo aqui, que como eu quero generalizar, tá, o valor aqui, me referir a qualquer ângulo, eu vou utilizar as letras gregas. Então, aqui eu vou chamar de alfa, tá? Parece um 2, mas não é, é uma letra grega, alfa. E eu vou chamar isso aqui de beta, tá? Só para dizer que aqui tem um ângulozinho, ok? Que parece um B maiúsculo mais um L, tem uma perninha. Então, nós temos aqui os outros dois ângulos, alfa e beta. Aí, aqui nós temos a hipotenusa, que é o lado maior, e esse lado maior, ele sempre fica oposto ao ângulo de 90 graus. O que é oposto? O oposto é na sua frente, tá? O oposto é na sua frente. Então, aqui é a hipotenusa, eu estou escrevendo o oposto aqui, gente, ó, falando uma coisa, escrevendo outra, só Jesus. Ó, hipotenusa. Hipotenusa. Certo? E os outros dois lados é que a gente chama de cateto. Então, aqui na horizontal eu tenho um cateto, certo? E aqui na vertical eu tenho um outro cateto. Quem quiser, vão fazendo aí as suas anotações, certo? Fica à vontade. E qualquer dúvida também é só falar. Só que aí ele diz quanto equivale esses catetos, tá? Ó, determine os ângulos agudos, ele quer justamente beta e alfa, certo? Que são os ângulos menores do que 90, ele quer que eu descubra quanto é cada um deles. Sabendo que, ó, nesse triângulo retângulo, nós temos catetos que medem raiz quadrada de 3, certo? Então, eu posso colocar como esse lado aqui sendo a raiz de 3. Não importa aqui a ordem, não vai alterar a minha resolução. E também aqui o outro cateto, 1 centímetro. Então, eu vou colocar 1 centímetro aqui, ó. Até aqui, alguma dúvida? Até aqui, meninas. Alguma dúvida? Não. Beleza. Agora, uma outra perguntinha para saber se vocês estão acordadas, tá? Me diga uma coisa. A gente tem dois lados conhecidos, não tem? São dois lados que a gente conhece. Esse aqui, que vale raiz de 3, e o outro que vale 1 centímetro. A hipotenusa a gente não conhece. Aí, minha pergunta é para vocês. Qual seria a razão trigonométrica? Nós temos 3, né? As principais. Nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Antes de eu fazer essa pergunta, deixa eu relembrar aqui a vocês qual é a relação de cada uma delas. Me digam aí, eu vou mudar até a cor aqui da minha caneta, para chamar mais atenção. Gente, como é que eu calculo o seno de um ângulo? Qualquer um. Vou chamar de alfa, tá? Pode ser beta, pode ser o que você quiser. Como é a relação do seno? Quero saber como é que a gente calcula o seno e como é que a gente calcula o cosseno de um ângulo. E a tangente dele, vamos ver se vocês estão lembrados. A tangente eu vou colocar aqui no cantinho. E a tangente? Quero que vocês tentem me lembrar, tá bom? Vamos fazer uma revisãozinha aqui básica, para depois vocês me responderem qual é a razão trigonométrica que eu vou utilizar aqui nesse exercício. Por que é importante saber disso?
num exercício que envolve trigonometria, ele não vai dizer para você no final a seguinte coisa: ó, Alexandra, ou Letícia Evelyn, você vai resolver essa questão aqui por seno. Ó, Lívia, você vai resolver essa questão aqui por tangente. Ó, eu vou resolver essa questão aqui por cosseno. Não, ele não vai deixar claro para você, né, em específico, qual é a relação que você vai utilizar. E como é que você vai saber? Você vai ter que interpretar e saber se você vai utilizar o seno, cosseno e tangente, que é justamente isso que eu quero que a gente faça aqui para descobrir, tá bom? Aí me digam aí como é que eu calculo o seno, o cosseno e a tangente. Vamos aqui para o seno primeiro. O que vocês acham? Qual é a relação aqui do seno, gente? No triângulo retângulo. Como é que eu calculo o seno de um ângulo? Digam aí para mim, vamos ver se vocês estão acordadas, estão aí revisando o conteúdo. Digam aí para mim. Pode chutar, tá? Fiquem à vontade. Vamos aguardar vocês responderem aqui. Pode chutar. Aqui a aula é dialogada, é interativa. Vocês falam daí, eu falo daqui, a gente se ajuda. O que vocês acham? Relembrando aí aulas anteriores. Samara. Ninguém se arrisca? Eu vou falar só um, tá? Eu falo um e vocês tentam construir o outro. Pode ser assim? Pode? Vamos tentar. Então lá, eu vou fazer um. Escolham aí qual que vocês querem que eu relembre aí para vocês. Escolham aí. Quer que eu lembre o quê? O seno, qual seno ou a tangente? Tem alguém levantando a mão. Quem é? Foi eu sem querer. Ah, tá certo. Porque eu só escuto barulhinho, gente. Eu não estou vendo vocês. Querem que eu faça qual aqui? Que eu relembre a vocês qual razão? O seno, cosseno ou a tangente? Bora, gente, escolhe aí. Escolhe aí, para depois me dizer que eu tô lá, a pessoa tá escolhendo mais fácil, viu? Tô deixando a critério de vocês. Digam aí para mim. Meu Deus, estão dormindo. Acorda, minha gente. Força na peruca. Vamos lá. Tangente. Tangente, beleza. A tangente, lembra que nas aulas passadas eu disse que a tangente tem uma relação direta com seno e cosseno? Se não lembrem, prestem atenção. A tangente vai ser o cateto oposto. Lembrando, gente, ó, que todas essas razões aqui, ó, a palavra razão, todas as vezes na face da Terra que vocês ouvirem essa palavrinha aqui, ó, que eu estou copiando aqui do lado, ela tem a ver com divisão. E divisão para a gente tem a ver com fração. Sempre. Aqui na China, onde vocês quiserem, tá? Sempre. Então, quando a gente fala de razão trigonométrica, a primeira coisa que eu vou fazer é passar um traço de fração. É a primeira coisa. Então, a tangente de um ângulo vai ser cateto oposto. Não vou escrever tudo, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembra que o oposto, gente, é aquilo que está na sua frente, tá? Você vai ter que se colocar numa posição aqui de um ângulo de visão. Por exemplo, se você estiver aqui no alfa, digamos que você esteja aqui, o seu ângulo de visão está aqui, imagine, vou até desenhar um bonequinho. Você está aqui. Quem é que está na frente desse ângulo alfa aqui? Quem é que está na frente dele? Quem é que está na frente dele, galera? Quem é que tá na frente? Vamos? O ângulo O cateto de é? 90. O cateto. O ângulo beta, beleza. O ângulo beta, olha só. Se eu for pegar o ângulo beta, ó. Quem tá na frente dele vai ser esse cateto aqui, esse lado de 1 centímetro. Quem tá na frente do ângulo alfa, tá, ó. Fazer um pontilhado aqui. Vai ser esse cateto que tem aqui como valor raiz quadrada de 3. Então, aqui, ó, substituindo a tangente desse ângulo alfa, vai ser a raiz quadrada de 3 sobre... Quem é o seu cateto adjacente? Lembrando, gente, cateto adjacente é aquilo que está ao seu lado, adjacente, ao lado. Quem é?
que está ao lado, então, aí do ângulo alfa? Do ladinho dele, coladinho com ele, quem é? O ângulo 90? Não. Ah, Ó, não. então, quando a gente vai fazer as razões trigonométricas, o que, ó, tá confuso. Vou melhorar para vocês. Vou dar uma outra dica, tá? Que isso a gente não vê nos livros, ó, preste atenção. Quando a gente está fazendo seno, cosseno e tangente de um ângulo, a gente vai relacionar esse ângulo aos seus lados. Aos seus lados, tá? Então, esquece esses outros ângulos que tá aqui dentro, beta e o ângulo de 90 graus. Vamos associar aos lados, certo? Então, quem tá do ladinho aqui, ó, quem é o cateto adjacente do meu ângulo alfa, vai ser, deixa eu pegar aqui uma cor aqui diferente, 1 centímetro, ó, tá do ladinho dele, coladinho com ele, tá? Então, vai ser esse outro cateto aqui, de 1 centímetro. Então, eu venho aqui e coloco um aqui embaixo. Certo? Até aqui algum problema? Não. Observe que aqui não entrou a hipotenusa. Não entra a hipotenusa na tangente, certo? Outras palavras que eu poderia escrever isso aqui era a tangente de um ângulo, né? Estou me referindo aqui ao alfa, mas pode ser qualquer um. Ela tem uma relação direta com seno e cosseno. Cateto oposto vai ser sempre o nosso seno. Então, o seno de alfa. Cateto adjacente tem a ver com cosseno. Cosseno de alfa. Tô abreviando, tá? Para não copiar tudo. Beleza. Então, em aula passada, na aula retrasada, na semana passada, a gente viu que a tangente de um ângulo, ela pode ser escrita dessas duas maneiras. Seno de alfa sobre cosseno de alfa, né? Ou cateto oposto sobre adjacente. Então, na tangente, ela não trabalha com a hipotenusa. Agora, vocês vão me dizer agora como é que eu calculo o seno e o cosseno de um ângulo. Vou colocar aqui o tracinho de fração. Primeiro passo. Pensa um pouquinho e me diz. Enquanto vocês pensam aí um pouquinho, eu vou beber só uma aguinha, tá? Só para molhar a garganta. Já dei a dica para vocês. Me digam aí, vamos relembrar, tá, gente? A gente tem que estar revisando, porque senão não adianta eu estar passando conteúdo novo para vocês, se vocês não lembram não que a gente já estudou. Pensar aí um pouquinho. Fiquem à vontade, não tenham medo, gente, de errar. Só não pode errar na prova. Aqui vocês podem errar à vontade. E aí? Tirando o raciocínio aí da tangente, como é que eu calculo o seno e o cosseno? São 10 horas, falta 20 minutinhos. Ninguém vai se arriscar? Bora, minha gente. Eu vou. Pronto, Vou vamos. buscar aqui. É a Lê, né? É a Lê que tá falando? Se eu não me engano, o seno, ele... Peraí, deixa eu me lembrar agora. É assim mesmo, eu tô puxando por vocês. Ele é definido, calculando a razão. Se eu não me engano, peraí. Sim, tá A certíssimo. razão que tem entre o cateto... Ai, Jesus. Até agora tá O certo. cateto, E ele tá, oposto sim, ao perfeito. ângulo e a hipotenusa. É isso? Perfeito, Meu Deus. perfeito, Alexandra. Parabéns. Então, olha só, ele tá perfeito. Legal, professora. É isso aí, então, ó, seno de qualquer ângulo é dado por cateto oposto, tá? Não vou copiar tudo. Cateto oposto sobre a hipotenusa, gente, tá? A hipotenusa, ela só vai aparecer aqui pra gente no seno e no cosseno. Então, olha só, se o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, quem é que vai ser o cosseno? Vai ser o cateto adjacente, tá? Vou colocar apenas AD aqui para não copiar muito, sobre hipotenusa. Essas três relações, as senhoritas aí têm que decorar.
Ah, professora, mas eu acho difícil decorar. Então, uma dica, desenha um triângulo retângulo, do jeito que eu fiz aqui, coloca hipotenusa, catetos, coloca alguns ângulos aqui, do jeito que eu estou fazendo, e tenta, né, definir aqui, ó, intuitivamente, quem é o seno, o cosseno e a tangente, ok? Se você lembrar um, já ajuda para lembrar o restante. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Tangente, seno sobre cosseno, tá? E aí, seno e cosseno, eles vão envolver a hipotenusa sempre aqui no denominador, que é o cara que fica embaixo. E o seno, sempre cateto oposto, é aquele que está na sua frente. E o cosseno é aquilo que está ao lado, adjacente, ao seu lado. Ok? Alguma dúvida até o momento? Não, beleza. Ó, quem quiser depois, eu vou apagar aqui, tá? Porque eu vou precisar desse espaço. Mas como essa aula está sendo gravada, e eu vou disponibilizar depois lá no grupo, tá? Assim que terminar aqui, demora um pouquinho, porque eu vou converter, jogo no YouTube e jogo lá no grupo. Não dá para jogar direto por conta do tamanho do vídeo. Então, vocês podem copiar isso aqui depois, dar pausa no vídeo, fazer de novo, e aí anotando tudo, porque isso aqui vocês têm que ter no caderno de vocês, certo? Então, eu vou apagar aqui. E aí, relembrando essas razões, agora eu quero que vocês me digam aquela perguntinha que eu fiquei de fazer, eu vou fazer agora. Me digam aí, minha gente, qual dessas razões que eu apresentei aqui para vocês, tá? Eu vou utilizar para calcular aí esses ângulos agudos. Qual delas? O que vocês acham? Seno, cosseno ou tangente? Vou fazer direitinho, tá? Esse triângulo retângulo aqui que eu já baguncei tudo. Vão pensando aí qual é a relação que vocês vão utilizar. Vai utilizar o seno, vai utilizar o cosseno ou vai utilizar a tangente? O que vocês acham? Vamos lá? Vamos lá, que isso aqui já é revisão de prova, viu? A gente vai ter prova sobre isso. Vocês têm que saber qual é a relação que vocês vão ter que utilizar. E aí? Qual delas vocês usariam? Desenhei aqui meu triângulo de novo, ó. E aí, meus amores? Pode chutar. Se errar, não tem importância. Não fique com receio, não. Vocês só aprendem se vocês tentarem. Porque vocês não podem ficar esperando que eu resolva tudo, senão vocês não vão aprender. E aí? O que você acha, Ale? Vai ser o quê? A professora tá dormindo aqui. Dorme aí na parede. Então acorde, ó, tapinha assim no rosto, joga uma água no rosto, toma um café preto, a gente vai juntos até 10h20, são 10h04, vamos embora. Força na pergunta. Recapitulando, a pergunta é, qual relação trigonométrica, ou seno, ou cosseno, ou tangente, vocês utilizariam para calcular aqui os ângulos agudos desse triângulo retângulo? Qual relação trigonométrica? Cortou, Alexandra. Ale? Professora, eu não sei, eu meio que saí da área aqui, eu tive que sair, mas será tangente? Perfeito! Todos concordam? É, milagre! Todos concordam com a Lê, Samara, Sim, a Lucely, resposta já tá certa, tá tudo certo. Lívia? Olha só, eu vou dizer por quê, gente, ó. A tangente... Licencinha, tá? Depois eu esqueci de deixar esse celular aqui no silencioso. Ó, sabe por que a gente vai utilizar a tangente, ó? Só por uma única coisa. Uma única coisinha que faz a diferença aí. Porque ela não vai utilizar a hipotenusa. Gente, eu só conheço 2 catetos. Eu só conheço a raiz de 3 e 1. A hipotenusa eu não conheço. Então, se a tangente é a única que não usa a hipotenusa, eu só posso usar o que aqui? A tangente. Deu para captar a mensagem? Certo?
Me avise se eu estiver falando grego. Então, vamos lá. Deixa eu ver Vamos se eu entendi. É porque não tem nenhum valor na hipotenusa, é? É por isso que Exatamente, é tangente? exato, porque você Ah, desconhece o valor então, da. tipo, cada é quando tá faltando um, é? De cada lado? É, porque você conhece Por dois exemplo, aqui. assim, né? Tipo o cosseno, aí é tipo a parte de baixo, o cateto, né? Algo Sim, assim? isso. Ah, Cosseno, acho que eu tô cosseno. pegando. Pegue bem direitinho. Então, olha só, cosseno, você precisa do adjacente. Então, aqui você tem o Ah, adjacente o de de alfa, baixo, que no seria caso. 1. Aí só você precisaria da hipotenusa, você não tem. Se fosse para utilizar o seno do ângulo alfa, você teria o oposto, que é a raiz de 3, mas você não tem a hipotenusa. Então, a tangente é que já está dada. Tangente é cateto oposto, que vai ser a raiz de 3, sobre o adjacente, que é 1. Não precisa da Ah, hipotenusa a tangente. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam, porque na prova vai ter algumas questõezinhas, alguns problemas lá, e vocês têm que saber o que é que vocês vão utilizar. Se vai utilizar seno, se vai utilizar cosseno, ou se vai utilizar tangente, porque no exercício não vai estar dizendo para vocês o que usar no final, ok? Por isso que eu estou puxando vocês aqui. Vamos lá, então. Então, tangente, perfeito, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a tangente de um ângulo, tá? O beta. Na verdade, eu vou ter que calcular os dois aqui, porque eu vou ter que descobrir o valor desses dois ângulos. Aí, uma coisa que eu peço para vocês é qual que vocês querem que eu calcule primeiro e o outro eu vou deixar vocês fazerem sozinhos para me dizer, tá? Vocês querem que eu calcule primeiro o beta ou o alfa? Beta ou alfa? Ô, professora, pega o mais difícil aí, hein? Não é tem. verdade, verdade. Pior que não tem, meus amores. Pois é, por isso que eu tô pedindo para vocês escolherem, para vocês não dizerem que eu tô pegando mais fácil aqui. Posso pegar qualquer um? Pode, Vou fique à pegar qualquer vontade. um. Beleza, vou pegar qualquer um aqui. Vou pegar já o alfa, que eu já estava aqui com ele, bonitinho, tá? Então, olha só, tangente de alfa. Tangente de alfa, certo? Consiste em cateto oposto, ó, tá na sua frente, tá na sua frente. Lembrando que não tem a ver com os ângulos internos. Ângulo, você vai relacionar com os lados. Então, você já tem um ângulo aqui, você está se pondo nessa posição aqui, nesse ângulo de visão, tá? E quem está na sua frente, ó, o lado aqui, tá? Esse cateto, que tem como valor raiz quadrada de 3, então ele que você vai colocar aqui no numerador, que é o cara que fica em cima, seu cateto oposto, tá? E quem está ao lado, que representa, então, o cateto adjacente, vai ser 1. Beleza? Até aqui, tudo bem, né, gente? Tudo certo. Beleza. Aí, continuando aqui, gente. Esse cara aqui embaixo, esse número 1, vai influenciar em alguma coisa? O que é que vocês acham? Que esse número 1 aqui embaixo vai influenciar em alguma coisa, sim ou não? Acho que não. Não, né? Não. Beleza. Então, aqui é só a tangente de 3, ó, gente. Tá? Então, aqui só sobrou a tangente de 3. Mas, professora, eu não quero a tangente de alfa igual a raiz de 3. Eu quero quem é alfa. Aí, preste atenção na pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Qual é o ângulo? Qual é o ângulo cuja tangente desse ângulo me dá como resposta raiz de 3? Aí alguém pode perguntar, professora, como é que eu sei disso? Lembra daquela tabelinha dos valores dos ângulos notáveis? Se vocês não estão lembrados, a gente vai ter que lembrar aqui, tá? Porque eu vou precisar daquela tabela aqui, tá? Vamos relembrar aquela tabelinha? Então, vamos lá, vamos escrever aqui, ó. 60 são os ângulos notáveis. Aquilo que é notável é aquilo que mais aparece, né? Aquilo que está na moda. 60. Nós temos aqui 45. E nós temos aqui... minha gente. 30. Perdoe-me. 30, 45 e 60. Sempre nessa ordem, tá? E aqui a gente tem um seno. Eu vou colocar as 3 aqui, porque facilita aqui a nosso decoreba.
E aí a tangente. Como é aquele macetezinho que eu ensinei para vocês? O macetezinho vai ser a contagem, tá? Um seno, vou mudar até a cor. Contando a partir de 1. 1, 2, 3. Gente, minha filha tá me chamando, vocês ignorem, tá? 1, 2 e 3. O cosseno. 3, 2, 1. Certo? E aí vocês vão colocar o denominador 2 em todos eles. Estão lembrados que eu disse isso? Vou colocar 2 em todos eles aqui, ó. Em todos eles. Isso aqui é um macetezinho para vocês decorarem aqui essa tabelinha que eu preciso ter na minha mente, não posso esquecer, tá? E a raiz quadrada apenas nos caras de cima, tá? Com exceção do número 1. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1 é 1, então não adianta colocar nele, tá? Então vai ficar aqui no 2, que não tem raiz exata, e no 3, no 2... Ai, no 1 eu já ia colocar. Deixa eu apagar aqui. Não vou apagar, não, deixa assim. E aqui no 3, ó. Certo? No 1 não precisa. E lembrando, ó, o seno e o cosseno de 45 possuem o mesmo valor, tá? Agora vamos para a tangente, que a tangente é um pouquinho diferente, tá, gente? A tangente é um pouquinho diferente. Então, olha só. A tangente de 45, ó, lembra que a tangente de um ângulo vai ser seno sobre cosseno? Estão lembradas? Certo? Seno sobre cosseno. Então, ó, se aqui no 45 você tem raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, quanto é que seria a divisão desses dois aqui, ó? Seno sobre cosseno, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Através desse raciocínio, eu calculo quanto é a tangente de 45. Quanto é a divisão de coisas iguais? Dá quanto? A divisão de coisas iguais. Triângulo dividido por triângulo, dá quanto? Divisão de coisas iguais, pessoal. Vocês estão aí comigo? 1 ou 2? Divisão de coisas iguais dá 1. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 3 dá 1. Raiz quadrada de 2 sobre 2 dividido por raiz quadrada de 2 sobre 2. Não importa o número que apareça. É igual, dá 1. Se eu chegar numa prova, que eu não vou fazer isso, mas caso eu queira fazer uma pegadinha com vocês e coloque assim, quanto é o valor de um triângulo dividido por outro triângulo? 1. Não importa o que apareça. É igual? Sempre vai dar 1. Então, a tangente de 45 aqui é 1. A tangente de 30 graus, ó, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Professora, como foi que a senhora chegou nesse resultado? Você pode até, um exercício aí de casa para você praticar, é você pegar, ó, tangente, né, seno sobre cosseno, você vai pegar 1/2, certo? E dividir por raiz de 3 sobre 2. Você tem que chegar no resultado de raiz de 3 sobre 3. Então, se você por acaso esquecer quanto é a tangente de 30 graus, é só você lembrar que a tangente é seno sobre cosseno. Então, é só fazer, ó, quanto é o seno de 30? 1/2. Quanto é que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Divide os dois, vocês têm que chegar nesse resultado que eu acabei de colocar aqui. Raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, vai ficar aí como um exercício, aí, fora esse que eu tô passando, para vocês fixarem aí e decorar essa tangente, gente. Esqueceu do valor da tangente de 30, faz seno sobre cosseno de 30, que é 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2, ok? O mesmo raciocínio serve aqui para a tangente de 60, que vai dar raiz de 3, que no caso vai ser seno sobre cosseno, raiz de 3 sobre 2, dividido por 1/2. Tem que fazer as continhas e o resultado tem que dar raiz de 3, ok? Fica aí um exercício extra para vocês fixarem e testar realmente quanto é a tangente de 30 graus e quanto é a tangente de 60 graus. Beleza? Alguma dúvida aqui nessa tabelinha? Não? Beleza, então, voltando aqui para o nosso exercício número 1, olha, até passar uma aula só nesse número 1, né? Mas vamos embora. Qual é o ângulo, então, minha gente? Cuja tangente desse ângulo da raiz de 3, hein? Ajuda aí, tia Tássia. E aí? Tá na cara de vocês, hein? Tá piscando. Vou colocar até uma árvore de Natal em cima. Tá na tabela, olha para a tabela.
qual é o ângulo cuja tangente dele tem como resposta a raiz quadrada de 3? Bora, minha gente. Não me abandone não, por favor. É os 60 graus, é? Exato, olha aqui. É. Ó, tá vendo? Ó, ângulo 60. Tangente desse ângulo, raiz de 3. Então, o alfa, que é o que a gente quer aqui, o alfa é igual aqui a 60 graus. Então, já achei o primeiro ângulo agudo. E aí, eu vou querer que vocês façam sozinhos, agora, para descobrir o beta, o mesmo raciocínio, tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente, faz o mesmo raciocínio, vai precisar da tabela para você descobrir também, tá? E aí, eu quero que vocês façam isso sozinhos. Alguma dúvida aqui? Não. Não, Lucélia e Samara? Não. Não, posso ficar tranquila, né? Ó, então, quem quiser pode tirar um print ou assistir essa aula novamente. Falta 3 minutinhos aqui, eu vou fazer a nossa chamada, certo? Então, eu vou sair daqui. Nem precisa sair daqui, vou ficar aqui mesmo. Temos poucos alunos hoje. Então, assistam a aula de hoje, revisem, gente, que a gente vai ter uma provinha, e essa provinha eu já fiz, eu já elaborei, são 10 questões, tá, envolvendo esse conteúdo, só sobre seno, cosseno e tangente, tudo que a gente já estudou. Eu não vou cobrar nada para vocês que eu não tenha passado. Revisem também a questão de radianos, tá, como calcular e transformar de radianos para grau, de grau para radianos e por aí vai, certo? Alguém levantou a mão? Foi eu, Letícia, aqui, ó. Diga, meu amor. Vai ter que fazer cálculo não, né? Lá na prova não, né? Só marcar a alternativa que tem a resposta certa. Isso, só precisa marcar a alternativa, só que tem um porém. Como é que você vai marcar a alternativa se você não fizer o cálculo? Fazendo Não, eu tô caderno. falando assim, fazer, tipo, na prova mesmo lá. Não é obrigatório, eu não vou cobrar, mas você vai precisar fazer para você, tá certo? Tá certo. Então, você vai precisar fazer para você. Não vá fazer, por gentileza, com os meus, né? A gente sempre sabe que tem. Não vai marcar na doida, não, por favor. Não vai fazer unidunité, salamé, migué, tá? Faça isso não, pelo amor de Deus. Deixa eu parar aqui a apresentação e fazer aqui a nossa chamadinha. Oxe, cadê Veridiana? Saiu. Saiu mesmo. Faz tempo que ela saiu? Não, acho que Essa foi coisa quase aqui, agora. nem vi. Então, Alexandra. Gente, qualquer dúvida, me falem. Olha, eu peço até desculpa a vocês, eu ainda não tive tempo, tá? Preparando essas provas, preparando outras coisas aí, eu não tive tempo de olhar cada uma de vocês, a situação de cada uma de vocês, então eu vou mais tardar a próxima semana, porque eu tenho que organizar tudo para dar a segunda nota. Eu ainda não fiz isso, mas se Deus quiser, daqui para o final de semana, ou mais tardar no início da próxima, eu tô fazendo isso aí vou mandar um recadinho para cada uma, tá? Se você tiver com alguma pendência, pode deixar comigo que eu cobro. Pensa numa pessoa que gosta de cobrar, eu sou boa cobradora. Eu mando uma mensaginha, aquelas mensagenzinhas do coração, oi, você tá pendente nisso, nisso, nisso. Então, se você não receber nenhuma mensagem minha, é porque tá ok. Mas aí, na próxima semana, se Deus quiser, já tenham tudo atualizado, e aí eu dou a nota de vocês ficam sabendo quanto é que tiraram. Lívia, me tira uma dúvida, minha querida. Eu mandei as atividades para vocês, as outras atividades que você perdeu. Me lembre aí. Eu não sei se eu mandei para você, não. Manda não. Mandei, não. Então, faça uma gentileza para sua tia aqui, que é muita coisa na minha cabeça. Mande um oi para mim aqui no meu privado, que aí eu mando para você todas as atividades para você colocar em dia, pode ser? Tá. Tá? Porque você precisa atualizar para que eu possa dar a nota. Certo? Lembrando que a gente está quase encerrando aí o primeiro bimestre, então vamos cuidar, não vamos acumular. Eu estou passando as minhas questões, tá variando entre 2 ou 3 questões no máximo, não estou passando 5 para vocês. Então, e é uma atividade só para a semana toda, tá? Então, dá tranquilamente para vocês desenrolarem, não deixar isso acumular, minha gente. Beleza? Então, beijo, beijo grande. Outra coisa que eu ia esquecendo.
Projeto de vida amanhã, as 2 últimas aulas, tá? Não esqueçam, por favor. Beijo para vocês. Beijão. Qualquer coisa, manda mensagem para mim no meu privado, tá? Tá certo. Cheiro, cheiro, cheiro. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, meus amores. Fique com o papai do céu. Tchau, tchau.